E aí, gente, tudo bem? Sou o Gabriel e eu vim dar o treinamento de Illustrator. E bem, nele eu separei três partes. Basicamente, a primeira vai ser bem curtinha, eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos dos softwares da Adobe. Logo em seguida, a gente vai ver as ferramentas básicas e algumas intermediárias também. E depois a gente vai ver o nosso job surpresa, que, enfim, não é mais surpresa, falei agora, mas vai ser legal. Dando continuidade aqui na nossa tela inicial do Illustrator, a gente tem algumas pré-definições de arquivos. No momento isso não, a gente não vai abrir por aqui, mas quando você já tiver um arquivo também, ó, ele vai aparecer nessa parte inferior aqui. Daí é só você clicar e já abrir. No momento a gente vai no novo arquivo, aqui nesse botão azul. Na parte superior a gente tem várias configurações e pré-definições de documentos. E na parte aqui ao lado direito, a gente tem as configurações do documento. O que muda escolher uma pré-definição ou outra? Primeiro, tamanho. Carta A4 tem tamanho diferente, ele já faz esse ajuste para você. A gente tem também o modo de cor e o efeito de rasterização, que ele muda de rede social ou peça digital para peça impressa. Por exemplo, aqui na peça impressa, a gente tem modo de cor em CMYK e o efeito em 300 pixels por polegada. Já em rede social a gente está em tela, que é 62 pixels por polegada, e modo de cor RGB. Aqui eu vou escolher o Pinterest para criar o nosso Canva. É, eu quero mudar a altura com a largura. É só você vir aqui em orientação, clicar e ele faz essa mudança automaticamente. A gente tem aqui os modos de medição, centímetros, pixels, pontos, enfim. A primeira coisa que eu queria dizer é pixels e pontos é a mesma coisa. Isso vocês não vão precisar se preocupar. E dificilmente vocês vão usar muito mais além do que milímetros, centímetros, às vezes metros. E pixels e pontos. O resto, enfim, fica a sua escolha. Pranchetas, eu vou adicionar umas duas aqui. Elas separam os documentos. Vai ser importante para explicar para vocês na hora do salvamento. Sangria. É para impressão, mas aqui dependendo da salvação aumentar ou diminuir, enfim, é simples. Aqui em opções avançadas a gente tem modo de cor, né? RGB, CMYK, o efeito de rasterização, que está em tela. Geralmente eu uso o médio, que é 150, não tem problema. Aqui o modo de visualização também não faz diferença. E depois que a gente já viu as configurações, tudo certinho, edita o nome aqui, que ele é o nome do arquivo, e a gente vai ter que criar. Com o nosso Canva criado e já aberto, aqui a gente tem a nossa área de trabalho. E bem, antes de tudo eu queria explicar que geralmente quase todos os softwares eles seguem o mesmo padrão organizacional da área de trabalho. Então aqui a gente tem algumas configurações gerais na parte superior, aqui a gente tem as ferramentas na esquerda, e na direita configurações específicas das ações que a gente exerce com as ferramentas. Então eu vou dividir elas em quatro partes, na verdade. Configurações gerais, a parte de cima, ferramentas, essa parte da esquerda, propriedades específicas da ferramenta na parte direita, e aqui a gente tem o campo. E bem, começando pela configuração geral, a gente tem aqui o arquivo, tudo sobre salvar, criar um novo arquivo, tudo a gente vai conseguir achar por aqui, exportar, abrir arquivos, tudo por aqui, mudar as configurações do documento, é, criei um documento que, pô, queria adicionar sangria, não posso mais. Você vem aqui em arquivo, você vai achar lá a configuração do documento para poder mudar a sangria. Em editar, a gente tem aqui tudo relacionado, quase tudo relacionado às configurações da própria Adobe e do software em si. Então, aqui a gente, por exemplo, tem as preferências, que é as configurações do software, por exemplo. Aqui, aliás, a gente já vai em geral logo em desempenho. Se você não tiver ativados aqui, ativa. E se o seu computador não for muito potente, você pode colocar aqui em 50, que fica melhor para você. Interface de usuário eu gosto de deixar no preto, mas você pode deixar no branco. Enfim, eu vou deixar assim. E aqui também a gente tem algumas configurações relacionadas à mudança de cor, enfim. Eu não consigo adicionar cor a uma forma que
eu exportei de outro documento. Provavelmente é porque ela está em escala de cinza, então você pode vir aqui e adicionar em, converter em RGB e por aí vai. Em objeto, a gente tem tudo relacionado a objeto, então se eu crio um quadrado, várias opções vão se ativar. Aqui tem configuração de rasterização, criar caminho, fatiar, entrelaçar, enfim, diversas, até máscara a gente consegue por aqui. Então, assim, ela é bem extensa, eu não vou falar muito sobre ela, mas conforme a gente for fazer o job, eu vou demonstrar mais ou menos algumas ferramentas, outras que a gente vai acabar utilizando. Em tipo, é tudo que é relacionado à tipografia. Então, quando eu adiciono aqui uma camada de um texto, na verdade, eu vou poder editar ele, adicionar glifos, mudar os símbolos, aspas, hífens, enfim, tudo relacionado a configurações que dificilmente você vai achar nas propriedades, que ali fica nas ferramentas específicas, você vai conseguir achar aqui nas ferramentas gerais. É, já na janela de selecionar, a gente não tem nada muito útil, então a gente vai passar isso. Nos efeitos, a gente tem. Ela é mais voltada para a pós-produção, ali na finalização da arte. Então, aqui você pode adicionar um por exemplo, uma textura de granulado, é, deformar ele, fazer ali um efeito de câmera, algo do tipo. Em exibir, a gente tem tudo relacionado ao tamanho que a gente ou consegue observar na tela de trabalho, sabe? Réguas, essas coisas. Eu não costumo muito usar. Se você quiser, você pode explorar bastante ela, mas assim, nunca me fez falta e a maioria das opções que a gente tem aqui, a gente também tem aqui nas propriedades, ou então clicando com o botão direito, consegue ter acesso às regras, às grades, às guias, então, independente, é, não é muito útil assim que eu enxergo. Nas janelas, a gente tem uma aba muito importante, essa, porque vamos supor que você tenha a sua camada e você perca ela por algum motivo, você fechou ela. Você vem aqui e abre ela de volta. É só você achar aqui o nome dela, camada, clica, ela vai estar aqui. Você bota ela para o lugar, sem problema. No início isso pode ser bastante frustrante, porque às vezes a gente exclui do nada e fica um pouco perdido, mas é só vir aqui. Na ajuda, isso aqui não nos interessa muito, mas isso daqui interessa bastante, porque vamos supor que você não saiba qual o nome de uma ferramenta ou onde ela está, na verdade, que é o nome que você vai precisar saber. Mas vamos supor que você não sabe onde ela está posicionada, então eu posso vir aqui e pesquisar, por exemplo, sabe? Então aqui veio já a ferramenta estrela, ele vai mostrar o diretório ali na parte azulzinha, e eu clico aqui e eu posso já aplicar ela. É muito bom, quebra muito galho, salva bastante. Partindo aqui para as ferramentas, a gente tem diversas. Eu vou clicar aqui nos dois pontinhos, no de vocês provavelmente também vai ter. Bem aqui em cima, no canto superior. Clicando aqui, a gente vai abrir ela com mais detalhe. Eu adicionei algumas ferramentas, mas provavelmente no de vocês não vai ter tantas assim. Eu vou explicar assim, quais que valem ou não a pena e quais que eu vou demonstrar e que seria legal se vocês também fizessem esse teste. Então, aqui a gente tem separado em conjuntos, então aqui a gente tem seleção, forma, desenho, modificação, tipo, navegação e cores. Uma coisa extremamente importante e útil é você passar o mouse e deixar. Ele vai mostrar como aquela ferramenta funciona a partir de um GIF. É, Isso é muito bom, ajuda muito quando você esquece como aquela ferramenta funciona. Então, eu recomendo bastante vocês ir passando por cima para verificar, assim, às vezes, como é que ela vai se comportar. É, Logo após essas ferramentas, a gente tem aqui os modos de cores, que a gente pode editar, manter pressionado, a gente tem ferramenta de malha, nessa não nos importa agora. O conta-gotas, que é as cores. Quando você clica aqui, ela inverte as cores. Então, se você tem, por exemplo, aqui um quadrado. O quadrado está preto, você inverte, a linha dele fica preta e o interior dele fica transparente, e vice-versa. Se ali tivesse uma cor, estaria da cor da linha. Por exemplo, aqui é azul, inverteu, azul, é isso. Aqui embaixo a gente tem como resetar as cores, vai para preto e branco.
Aqui as cores chapadas, gradientes, clicando aqui a gente adiciona. Tem gradiente radial e gradiente livre, que eu vou mostrar ele mais para frente. Bem, seguindo aqui a gente também tem transparente, sem nada. A gente também tem aqui logo embaixo desenhar normal e desenhar atrás. Como é que ele funciona? Selecionei o desenho atrás, selecionei a forma retangular e mudei aqui a cor. Pera aí, clicar fora, mudar a cor aqui. E agora, com o desenho atrás selecionado, eu posso desenhar aqui, o desenho vai para a parte de trás e vice-versa. Se eu tiver com o desenho normal selecionado, ele vai desenhar na frente. Eu não costumo utilizar muito, essa parte aqui não é muito útil, mas pode ajudar vocês, porventura, em algum momento. Modo de apresentação, a gente tem tela normal, tela inteira, modo de tela inteira e com barra de menus. Essas partes aqui eu também dificilmente uso, ela é mais relacionada ao a tela, tipo, preencher a tela. Você dificilmente vai precisar usar, então, irrelevante um pouco. E clicando aqui nos 3 pontos, a gente tem as outras ferramentas, que são muitas, extremamente. Então, aqui eu vou falar quais eu adicionei e que é interessante vocês adicionarem o de vocês também. Que começando aqui, a gente tem a ferramenta de prancheta, que para adicionar você só clica, seleciona e empurra para o lado. Provavelmente no de vocês também não terá essas ferramentas aqui de grade retangular. Eu recomendo vocês adicionarem também. Formas de retângulo, polígono, estrela também provavelmente não vai ter, então pega e arrasta. Eu gosto de colocar tudo logo junto com um retângulo, então fica um grupinho só. Aqui a gente também tem as ferramentas de pincel, ferramenta de shaper, pincel irregular, pincel normal e lápis. Eu recomendo vocês adicionarem, é interessante a gente ver um pouco sobre. Aqui tem algumas ferramentas mais, elas são um pouco mais específicas, e também às vezes você vai usar, às vezes não. Dá para explorar ela depois, caso vocês queiram. De ferramentas de tipo, a gente tem diversas, eu adicionei 5, então essa é de tipo de área, tipo de caminho vertical e o caminho normal. Pintura, malha e principalmente a mais importante, construtora de formas. Ela é um pathfinder melhor na minha visão. Ela te permite mais versatilidade, sabe? E modificar, eu gosto de adicionar aqui essa ferramenta. Ela acaba sendo bem útil, essas ferramentas, porque você vai ter elas presentes a todo momento quando você clica em um objeto e em probabilidades. Você vai conseguir aqui flipar, virar, né? Da horizontal, vertical, então tanto faz. Então acaba que eu adiciono mais a objetos no caminho, que eu vou demonstrar também mais para frente. E a de mesclagem, eu recomendo vocês também jogar lá para cima. A organização fica por conta de vocês. Eu coloquei ela aqui em cima, sendo que eu poderia ter jogado para cá. Enfim, eu deixei desse jeito mesmo. Com isso, depois a gente já pode fechar essa aba. E aqui a gente tem as propriedades, que aí a gente já passa para as configurações específicas. As configurações específicas estão relacionadas diretamente com o que você seleciona. Então, aqui eu não selecionei nada, então ele vai configurar o Canva, que é a área de trabalho aqui, o, o papel, né, entre aspas. Aqui a gente pode mudar pixels por polegadas, prancheta, a gente pode verificar qual prancheta está ativa no momento, adicionar régua, grade, transparência, ficar visível. Todo documento geralmente ele já é transparente, mas você pode adicionar essa visualização, eu não gosto. Mas enfim, a gente pode adicionar por aqui sem necessariamente clicar com o botão direito, ficar em mostrar régua, mostrar guia, essas coisas, não precisa. Aqui em guia, a gente pode criar a guia aqui, né? Clicar aqui e trancar ela. Assim a gente não consegue mover ela. Enfim, é uma opção.
Opção de ajuste aqui é a imã. Eu não sei se vocês notaram, mas tem umas guias inteligentes que quando você move, umas guias, umas linhazinhas roxa, rosa, elas alinham tudo perfeitamente. E basicamente elas são isso aqui que aparece nas opções. Quando você clica aqui, ó, no lado de fora, aparece essas opções de ajuste. Então a gente tem aqui ajuste para ponto, é sempre bom estar com ele ativado. E a gente tem o de grade e o de pixel. São opcionais, dependendo do contexto. Vamos supor que eu queira construir uma logo bem geométrica, eu já tenho essa grade aqui, eu não me lembro, acho que é um pixel por um por um, ela. Então você consegue aqui já uma caneta e contornando essa grade tranquilamente, sem problema algum. E é isso, essa parte. Aqui nas preferências, eu não acho necessário a gente mexer aqui, e nem nessas ações rápidas, ela é muito contextual, dependendo você nem vai usar ela. Tipo, ela tem umas opções, mas eu não costumo usar ela, já que já tem bastante opção aqui que basicamente faz o trabalho dela, sabe? É, basicamente com isso a gente meio que finalizou essas partes primordiais que tem quase todo o software da Adobe e até em outros que não são, como o Canva, o próprio Affinity, o Krita, enfim, todos eles dividem essas áreas assim. Então, você sabendo disso, você provavelmente em qualquer software vai conseguir ali pegar ele mais rápido, sabe? A não ser software de edição, como de 3D e edição de vídeo, que aí já, gente, é outro universo. Seguindo para a prancheta, ou melhor, o layout, nós temos vários aqui. Você provavelmente vai começar no de introdução, que é o normal da Adobe, te mandar ele. Mas você tem aqui clássicos essenciais, você tem automação, que adiciona uma caralhada de opções assim sinistras, que você provavelmente não vai precisar delas e nem vai provavelmente saber sobre. Então, vamos pelo básico mesmo, que é a introdução. A gente vai editar ele. Depois que vocês adicionaram aqui as ferramentas opcionais que eu falei, vocês podem também aqui, se caso o seu Illustrator seja pirata, tirar a biblioteca, porque ela é inútil, sem ter o Creative Cloud. Então, pode excluir. Camada, eu gosto de deixar ela aqui do ladinho, que você pode esconder ela e abrir ela quando você quiser, deixar esse campo bem aberto e deixar a propriedade sempre livre para quando você quiser editar um arquivo, e aqui a camada para você já ajustar do jeito que for necessário. Outras duas janelas também que eu acho muito importantes de vocês terem, de transformar. Então vocês vêm aqui em janela e cliquem na transformar, vai vir transformar a linha Pathfinder. Quando você clica no objeto, já aparece o Pathfinder aqui nas propriedades específicas da ferramenta. Então não tem necessidade. Você pode tirar, alinhar esses aí. Deixa só o transformar aqui do lado. E por último, traçado de imagem. Ele é muito importante, ele é extremamente útil. Eu vou demonstrar ele na hora que a gente estiver fazendo o job surpresa. Mas vocês vão lá na janela, identifiquem o traçado de imagem e adicionem aqui no canto. E bem, aqui a gente modificou a nossa área de trabalho. Para a gente não perder esse progresso, a gente vem aqui nesse botão que tem todos os layouts. Você vem aqui em novo espaço de trabalho e coloca um nome e clique em OK, que ele sempre vai estar lá disponível. Finalizamos o recap geral, sabemos onde cada ferramenta se encontra, o que cada uma dessas janelas tem e qual a sua especialidade. Agora chegou a parte da gente testar as ferramentas. E bem, começando aqui diretamente pela ferramenta de seleção, a ferramenta básica de seleção, você seleciona os elementos com ela. A ferramenta logo ao lado dela é a ferramenta de seleção direta. Tem também aqui logo abaixo dela, no grupo dela, a ferramenta de seleção de grupos, mas é irrelevante, a gente não precisa disso. Essa daqui, diferentemente da ferramenta de seleção, ela seleciona
juntamente e deixa visível as âncoras, os pontos âncoras. Então a gente pode selecionar um ponto âncora e editar, diferente da seleção normal, que geralmente a gente só consegue mover e redimensionar. Aqui a gente já consegue editar a forma quando a gente clica no âncora específico, e quando a gente aperta no Shift clique, a gente seleciona mais de um âncora. E com eles selecionados, a gente surge aqui para a gente essa bolinha que ela arredonda os lados, os cantos. E basicamente é essa a função dela. Essa daqui também é uma ferramenta de seleção diferenciada, como se fosse um Photoshop, mas irrelevante para a gente também. A gente tem aqui a ferramenta de prancheta. Ela cria novas pranchetas de acordo com o que a gente precisa. No momento a gente não precisa disso, então a gente vai dar um Ctrl Z aqui, mas ela é boa caso você tenha uma área de trabalho e precise fazer peças com o mesmo conteúdo, só que você vai testar ali formatos diferentes. É bom você dar uma explorada e criar várias pranchetas para conseguir fazer isso. Partindo para algumas formas aí, a gente fez todas elas aqui só para ter por demonstração. E um detalhe muito interessante é que quando, por exemplo, você selecionou essa forma de linha, que a gente cria aqui rapidão, vindo em objeto e depois vindo em caminho, a gente consegue contornar o traçado. O que acontece com contornar o traçado? É como se a gente desse forma à espessura da tinta que compõe o traçado. Por exemplo, aqui a gente colocou 10 pontos de traçado, como se fosse uma tinta, mas quando eu tiro ela, vai ficar zero, fica só a linha invisível. Então aqui colocando a tinta e vindo em objeto, caminho e contornar, a gente basicamente cria uma forma com essa tinta. Ela cria pontos e, diferentemente dessas outras formas aqui, a estrela é a única forma que você consegue, assim, pré-definida já, que você consegue adicionar ou remover a quantidade de pontos que ela tem. Então ela pode ficar mais triangular ou virar uma estrela de 20 pontos. Enfim, de formas a gente tem isso. A gente tem aqui o shape de formas, que a gente, diferentemente de vir aqui e desenhar, a gente clica aqui e desenha a mão livre. Então, um triângulo, um quadrado, um círculo. Tudo isso a gente consegue fazer com ela. É legal para usar de vez em quando. A gente tem aqui a grade, como já falei antes. A gente consegue fazer desenhos geometricamente exatos com ela. Então, quando eu clico aqui, a gente tem a largura total dela. Vou colocar 200. E aqui o número de divisões que ela tem. Então, se eu quero criar mini bloquinhos de 20 pontos, 20 pixels ali, vou precisar de 10 dobras, ou se eu querer, sei lá, de 40, eu faço de... Peraí. Eu faço de, sei lá, 20. Ou quer dizer, 5. Daí eu consigo blocos de 40 por 40. Isso é muito interessante quando a gente está criando logos e desenhos mais geometricamente perfeitos. Aqui, nas formas, eu criei essas aqui, porque também, no mesmo momento que eu explico essas ferramentas, eu também vou citar as propriedades mais específicas dela. Então, aqui, se a gente tem duas formas selecionadas e clica no alinhamento ao centro, elas ficam alinhadas em si mesmo. E aqui eu criei essas formas principalmente para demonstrar essa ferramenta aqui, que é o Pathfinder. O que o Pathfinder faz? Ele basicamente adiciona e subtrai. Ou melhor, ele não adiciona, ele junta as formas. Então, por exemplo, aqui é a ferramenta de unir. Clicando aqui, as ferramentas ou as formas se unem. Então, ela vira uma forma única. E a cor vai depender de quem está em cima da outra. A segunda já é a de subtrair. Quando você clica a forma de cima, ela subtrai a de baixo. Então, quando eu venho aqui e subtraio o vermelho com o azul, fica só essa parte do azulzinho aqui, coitado, perdeu.
Nessa daqui, eles basicamente mantêm só a parte que ambas se conectam. Então, por exemplo, nesse polígono e nesse quadrado, a parte que conecta é essa daqui, a gente vê pela linha guia. O resto daqui vai ser excluído. Basicamente isso. E por último, a gente tem a de exclusão, que diferente dessa, ela exclui justamente a parte que está entrando em contato com a outra forma. Então você clica aqui, ele exclui, e novamente a cor que está por cima é a que vai ser definida no objeto como um todo. As formas para desenho, a gente tem aqui a borracha. Ela serve basicamente para a gente apagar uma parte da forma. É simples, simplesmente isso. E quando a gente faz isso, basicamente, se a gente parte de um lado para o outro, ela corta a forma em dois, o que é bastante interessante. E também com isso a gente tem a ferramenta tesoura. A funcionalidade é a mesma, a diferença é que ela é mais exata, então você consegue cortar o objeto, como a gente fez, e aqui ele vai estar perfeitamente cortado. Partindo para o pincel, a gente pode desenhar com ele. A gente define aqui qual vai ser o nosso, aqui nas propriedades específicas, que tipo de pincel a gente quer, básico, tem como exportar também, tem como, se não me engano, também tem como criar, que você faz um objeto e faz ele se tornar um pincel. Basicamente esses pincéis eles não são pixels, eles são vetores. Então se você vir aqui e clicar e depois vir aqui na ferramenta de seleção direta, você vai ver que tem vários pontos âncoras aqui, justamente por conta disso. E ele não mescla. Geralmente, quando você está utilizando ele, ele não se junta. Diferente da outra ferramenta, que é a ferramenta de pincel irregular, que aqui eu vou passar um por dentro do outro. E se eu vir aqui na ferramenta de seleção direta, essa setinha aqui, você vai ver que vai estar tudo juntinho, tudo selecionado bonitinho. E bem, esses são os pincéis, as ferramentas de vetores, acredito que vocês já tenham visto no treinamento de vetores, mas aqui a gente tem a caneta de curva. Para ser sincero, eu não utilizo muito ela, porque ela literalmente só faz curvas e o formato de edição dela é um pouco mais chatinho, eu acho. Então, geralmente eu não costumo usar a caneta padrão. Tu consegue criar reta. Eu quero criar curvas. Tu clica, segura e arrasta. Eu quero mexer. Depois que eu quero voltar a uma forma reta. Clica Alt, segura Shift. Segura Alt, você consegue só mexer essa linha. Clica Shift, ele vai ficar alinhado a algum ângulo. Você alinha, vai ficar reto. Clica Shift de novo para deixar ele reto. E finaliza. Aí a gente tem uma curva com retas. Ferramenta lápis. Ela é basicamente um pincel, não tem muita diferença. Você consegue desenhar, elas não se unem. É como se fosse uma linha de pontos. Você vem aqui, adiciona um traçado. Sobre modificar, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas de vez em começar a colocar música aqui. Vai ser um vídeo com música de fundo. Vou ver se eu consigo retirar ela, mas vamos começar aqui pela ferramenta de largura, que o que ela faz é, quando você tem uma linha de vetor assim, ela deixa mais pontiaguda ou ela larga mais. Então, por exemplo, aqui eu quero deixar ela mais fina. Eu pego, clico no ponto e puxo para baixo. Ele vai afinar. Eu quero alargar. Puxa, clica e puxa para o lado. Pronto, alargou, tranquilo. Agora, ferramenta de redemoinho. A ferramenta de redemoinho, basicamente, o que ela faz é distorcer a sua linha ou a sua forma. Por exemplo, eu consigo distorcer isso aqui. Eu pego, clico. Na verdade, tem que estar com o objeto selecionado. Então, selecionei o quadrado e distorci.
a mesma coisa aqui. Eu tenho que estar com ele selecionado. Venho aqui e consigo fazer um efeitinho legal. Ferramenta de construtor de formas. Essa ferramenta eu acho ela extremamente útil. É a que eu mais uso. É tipo um Pathfinder, só que eu acho um pouco melhor. É mais dinâmico. Basicamente você seleciona duas formas. Você vem aqui na ferramenta de selecionar, clica, arrasta, selecionou as duas, vai nela e você clicando e arrastando, você junta. E eu também posso subtrair. Se eu quiser, por exemplo, tirar... vamos ver... essas duas formas mesmo. Eu venho aqui, clico no Alt, clico e arrasto. Ele remove. Aqui eu vou falar um pouco sobre... aqui não tem segredo, é a ferramenta de rotação. Você clica e rotaciona. Seleciona, clicou, rotacionou. Pronto. A ferramenta de dimensionar é o que a gente já faz. Shift, a gente mantém a forma. Alt também. A ferramenta de refletir, a gente pode usar ela aqui no transformar. Então não tem por que explorar tanto essas partes. Talvez o que a gente vá mais explorar mesmo é a de inclinar, que a gente não colocou o atalho dela, mas enfim, é muito contextual, muito dependente de contexto. A gente tem aqui essa daqui, que ela basicamente o que ela faz é um degradê. Então você tem aqui duas formas, um degradê de cores. A próxima ferramenta é a ferramenta de objetos no caminho. Basicamente é o que ela faz se você tiver algum caminho de vetor, como uma linha criada por um vetor ou qualquer outra coisa do tipo. Ela vai transpor colocar um objeto secundário para correr nela. Como a gente vai ver aqui. Primeiro você seleciona a linha, depois a gente seleciona a forma, clica nela e clica na ferramenta e clica na linha. Pronto, aí a gente tem o nosso espinhozinho correndo aqui no cabelo, e se você clicar aqui você consegue mover. Aí você pode fazer o que bem entender. Falando um pouco agora sobre a ferramenta 3D, é essa daqui que a gente adicionou, provavelmente. Se você não adicionou, é só vir aqui, como eu disse antes, vem aqui adicionar essas duas, a ferramenta de grade e de objeto. O que acontece é que quando você clica, ela cria essa grade em perspectiva, e você pode mover ela clicando nessa linha aqui de baixo. Se você tentar clicar nessas teclas aqui, nesses pontos de cima, você só vai mover a perspectiva. Então, para mover mesmo, a ferramenta é nesse daqui de baixo, nesses dois. Bem, posicionando eles, a gente consegue fazer qualquer forma vetorizada ficar em perspectiva. Então você pode alterar a perspectiva dele, por exemplo, aqui a gente altera, vai ser uma perspectiva de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui nesse ponto a gente altera o azul, isso vai ser uma perspectiva mais fechada ou mais aberta, e o laranja. O que acontece? É que você seleciona em qual parte a forma que você está criando vai estar posicionada. Aqui a gente seleciona o azul, mantém clicado, seleciona a segunda forma, que é a seleção de perspectiva, pega o quadrado que a gente criou e posiciona. Aí eu vou no laranja também, clicar na forma e posiciono ela. Aí para fechar, você vai ter que estar com uma das duas selecionadas. Se você tiver, por exemplo, com a ferramenta de selecionar, ela não vai fechar. Então tem que ser a de perspectiva. Clica no xizinho ali em cima. Pronto. Passando para o Type, a gente tem a ferramenta de tipo de área. Você clica na ferramenta, vou aqui dimensionar o texto e clica bem na linha da forma, que ele vai criar esse texto aqui dentro. A próxima ferramenta de texto é a ferramenta de texto por caminho vertical. Basicamente, quando tu clica num caminho, ela cria o texto vai ficar tudo de pé, diferente da ferramenta de tipo no caminho.
que ele vai criar o texto como se estivesse em cima da forma. A ferramenta de tipo vertical, a gente clica e consegue escrever o texto de pé. E a ferramenta de texto normal, que a gente cria o texto na horizontal mesmo. Já viram a ferramenta, já viram como é que elas funcionam, já entenderam mais ou menos a interface do Illustrator. Então agora nada mais justo do que a gente partir para o job surpresa. Então aqui eu vou em redes sociais, eu vou criar o mesmo pin que a gente criou antes, o normalzinho. Eu vou colocar aqui em 300, na real 150 mesmo. Sem sangria, uma prancheta, provavelmente um de vocês, se vocês adicionaram que nem eu, vai ter 3 pranchetas aqui, mas não tem necessidade. Vocês podem tirar isso e criar. Com o nosso Canva aberto, aqui a primeira coisa que eu recomendo é ativar as réguas, logo em seguida abrir as camadas e já definir assim alguns nomes. Aqui vai ser fundo, já vou deixar definido para deixar bem organizadinho, a gente não se perder. Que a gente vai importar alguns vetores. Para fazer isso, vocês vão vir aqui em arquivo, inserir. Vocês vão onde está a pasta do arquivo, no caso aqui o meu é o SVG, e ativo 1 e 2. Eu vou marcar os dois, porque são os que eu preciso, e eu vou inserir. E como vocês já viram aqui, este projeto vai ser inspirado em Stranger Things. Aqui a gente tem o nosso Walkman da Max. Basicamente aqui o objetivo do nosso job é fazer uma peça como se fosse um cartaz, anunciando um produto limitado, como esse Walkman aqui no caso. Está adicionando esses dois elementos, tem outros que a gente vai adicionar também, que eu já vou colocar eles aqui no Canva. Eu vou disponibilizar todos em uma pasta do Drive, então vocês não precisam se preocupar com isso. Então é só jogar aqui. Esse aqui ela está em formato imagem justamente porque a gente vai dar uma ajeitada nela. A gente vai usar algumas ferramentas que eu não utilizei antes para demonstrar para vocês. Então aqui a gente tem essas 3. Começando pela imagem, a gente vai vetorizar ela. Para fazer isso a gente vai ter que selecionar ela. Vai ali naquela janela que a gente abriu, né, que é o traçado de imagem. A gente vai ter que estar com a imagem selecionada. Vai ativar as opções. De padrão, muda para 6 cores, enfim, o que vocês quiserem. Logo, geralmente eu escolho aqui, logotipo preto e branco. Mas aqui eu não quero ter que fazer os degradê, então coloquem 6 cores no peso de exatidão. Ele já vai começar a executar. Ele não executou. Então é só você vir aqui e clicar em traçado. Que ele vai fazer isso. Logo em seguida a gente vai clicar em expandir para poder editar, senão a gente não consegue editar. Clica 2 vezes para entrar no grupo, 2 vezes, e deleta a parte branca. Pronto. Aqui a gente tem uma logo vetorizada, então aqui a gente já tem 2 elementos principais da nossa peça. Vocês podem fazer igual, se quiserem, ou o que eu recomendo é vocês exercitarem ali a criatividade de vocês, então vocês ir lá e criar por si mesmos, isso seria bastante legal. Mas se não, para conhecer assim, a plataforma, eu acho super justo vocês também fazerem assim, seguirem os mesmos passos que eu vou fazer aqui. Então aqui primeiramente eu vou criar uma forma retangular, a gente vai vir aqui, forma de retângulo, aqui eu estiquei já ela, eu vou fazer ela em modo degradê, então eu vou vir aqui no preenchimento, vou aqui na parte de gradiente e vou adicionar este gradiente de forma livre que a gente tinha falado antes, mas que eu não mostrei. O que ele faz é adicionar várias cores, você pode adicionar muitas cores em uma forma só. Você pode vir aqui editando elas. Degradê pronto, aqui a gente tem essa daqui. Eu criei ela com alguns pontos e cores escuras aqui embaixo para não chamar tanta atenção. E basicamente é isso. Agora a gente vai organizar ela. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em organizar e enviar para trás para o nosso Walkman ficar na frente. Aqui eu já vou aproveitar e criar uma nova camada.
que é a camada do Walkman, e uma camada de types. Por isso a gente vai colocar a nossa logo, tudo relacionado à nossa escrita na peça. Então vem aqui organizar e aqui a gente vai botão direito, organizar e enviar para a camada atual. Aqui a gente já está tudo organizadinho. Aqui eu vou adicionar mais um quadrado, que eu acho que vai ficar interessante, né? Deixa eu vir aqui, adiciono. Aqui a cor dele, eu vou querer uma cor mais voltada ali para o preto. Vindo aqui no preenchimento a gente tem aqui as amostras, né? Que é a primeira opção que aparece. Você pode criar suas próprias amostras, criar degradês, exportar paletas Pantone diretamente aqui, mas no momento o que nos importa é utilizar o básico mesmo, que é esse preto, não muito preto, né? Agora a gente vai arredondar apenas um canto. Para isso a gente vai na ferramenta de seleção normal, clica em apenas um canto e arrasta. Aqui eu vou colocar 110, tá bom. Agora eu vou ajustar aqui a cor, vem aqui selecionar os dois, porque o preto eu quero que fique na frente do degradê. Seleciona, organizar, já para trás. Pronto, o Walkman está aqui, falta organizar ele também. Selecionei a camada do Walkman, selecionei o Walkman e botão direito, organizar, enviar para a camada atual. Pronto, agora ele está na frente. Aqui também eu vou criar uma grade que vai servir de composição para a gente. Então aqui eu vou colocar 2000 por 2000 e 15 divisões cada. Pronto, está feito. Eu vou colocar ele pintar de azul o traçado. Esse azul aqui vai vir. Vou aumentar o traçado para 2 pontos. Ver como é que fica. Fica legal. Acho que não tem por que mexer. Vamos colocar ele aqui. Vem aqui na ferramenta de tipo. Aqui eu vou escrever Limit Edition. E aqui eu vou escrever uma data aleatória. Não aleatória não, vou escrever a data do... Eu esqueci qual é a data do will lá que o cara vai buscar, enfim. Esquece, ignora. Para as escritas a gente agora tem essas 3. A gente vai colocá-las todas em letra maiúscula. Para isso a gente vai selecionar, vir aqui nas propriedades de caractere avançada, que é aqui nos 3 pontinhos, e vai ter essa opção bem aqui, todas maiúsculas. A gente vai fazer isso em tudo. Acredito que para número não tem tanta diferença, mas a gente vai fazer isso em todos. Feito, a gente agora vai colocar uma tipografia. Aqui a tipografia vocês podem escolher a que vocês quiserem. Eu vi uma do Google gratuita que eu vou introduzir nesse projeto, que é o aluno. Se vocês quiserem, vocês podem baixar direto pela Google, então não tem problema nenhum. Tipografia aplicada, agora a gente tem essas 3 aqui. Eu vou ajustar o tamanho delas do jeito que eu achar que fica melhor no meu projeto. Aqui eu vou por 26. Aqui também a gente vai colocar o tamanho 26 nas duas. Essa daqui, por ser de maior destaque, eu vou colocar um 60 talvez. Acredito que fique interessante. Selecionar tudo e vou preencher com a cor branca. Perfeito. Agora a gente tem algo da Netflix, Stranger Things e as letras. Agora o que falta é a gente unir tudo. Primeiramente eu vou ajustar isso daqui, essa parte preta. Vou ajustar também o Walkman para ficar mais centralizado nessa superfície escura. Vou adicionar um círculo aqui no canto para a gente poder adicionar a logo da Netflix. E agora é só arrastar a logo da Netflix
para dentro do ciclo. Pronto, aqui a gente já tem uma parte. Na parte das escritas a gente vai colocar elas todas em perspectiva, essas formas aqui. Então é importante que a gente utilize a ferramenta de 3D. A primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar o tamanho dela, puxar a parte de baixo, que é essa parte cinza, para cima, para que você consiga ver o fundo aqui, como se isso aqui fosse o fundo. Imagina como se isso aqui fosse um cubo, que a gente tem a parte de baixo e os lados. Para mover, vocês vão vir aqui nessa aba, nessa tecla, e ajustando aos poucos. Aqui eu vou expandir até conseguir a linha ficar retinha assim. Então a gente tira o zoom e vai ajustando. Aqui já foi quase direto, só vou dar uma voltada. Pronto, tá ótimo. Aqui a parte azul não é muito, assim, não vai fazer diferença no momento, então não precisa se preocupar com ela. O que a gente vai utilizar é só esse eixo laranja. Então aqui eu vou aumentar ele um pouco mais e vou diminuir mais aqui para a gente ter mais área. Vocês veem que desalinhou aqui, então a gente vai fazer lá de novo. Ferramenta de 3D alinhada. Agora a gente já pode colocar nossas tipografias, nossos logos. Primeiro eu vou começar com a data e o Limited Edition. Eu, no caso, vou puxar aqui um pouco ela para cá, para a gente ter uma grid mais bacana na hora de editar. Então aqui, com tudo isso feito, agora a gente vem aqui na ferramenta de 3D, mantém selecionada até aparecer a seleção de perspectiva e arrasta os textos tipográficos para dentro da malha. Aqui você organiza do jeito que você achar melhor. O Stay Safe Max eu vou deixar ele deitado, então vou fazer essa alteração aqui antes de ir direto para a malha. E aqui agora é só ajustar de acordo com o que a gente achar interessante. Vou deixar ele aí mesmo. Agora essa malha aqui também a gente vai tridimensionalizar ela. A gente só arrasta ela também. Ela não está no fundo, então a gente já está com ela selecionada, né? Então a gente só vai clicar aqui na camada do fundo, botão direito, organizar, enviar para a camada atual. Pronto, foi para o fundo. Aqui a gente vai aplicar uma opacidade de 70%, não, 60%. Eu ainda acho que é muito ainda, mas acho que fica bom. Com isso feito, a gente vai agora duplicar essa forma que a gente fez, clicando Alt e clique e arrasta, Shift para manter ele alinhado, porque a gente não vai querer bagunçar ele. Agora volta ele para o lugar. Quando tiver ali no centro, você pode soltar. E agora a gente vai organizar e trazer ele para frente, porque a gente vai criar uma máscara de recorte, selecionando ele na frente e a grade atrás. A gente vai conseguir clicar com o botão direito e criar uma máscara de recorte. Aí a gente vai ter ele bonitinho aqui dentro dessa forma. A logo do Stranger Things pode empurrar a logo aqui na grid. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Está tudo muito para cima. Mas eu acredito que seja interessante. Depois eu só ajusto assim o tamanho, a posição do óculos. Não tem problema. E basicamente é isso. Agora a gente vai sair do modo perspectiva, clicando aqui movendo aqui, clicando no X, pronto. Aqui a gente vai agora editar essas partes aqui da logo. Vou dar mais profundidade a ela. Antes de tudo,
uma coisa que eu estava me esquecendo, que aliás fez eu perder a última gravação, é salvar o arquivo. Ctrl S, você escolhe um local, eu vou colocar aqui mesmo, uma área de trabalho, salvar, pronto, não precisa mexer em nada aqui, e fechou. Agora para editar isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar diretamente, seleção direta, vai selecionar essas barras aqui, e a gente vai copiar elas. Então você dá Ctrl C, deleta essas aqui, que a gente está selecionando. Pode clicar e deletar elas. A gente vai dar Ctrl V. Por que Ctrl C, Ctrl V em vez do Alt e puxar? Porque se eu clicar Alt e empurrar ela para outro canto, ela vai continuar no grupo. Então, como eu quero ela fora desse grupo, eu vou ter que dar Ctrl C, Ctrl V. Aqui as cores eu vou mudar, colocar o vermelho, que a gente já tem aqui do Stranger Things. Aqui eu vou alongar mais isso aqui. A gente vai distribuir mais. Aqui ela já saiu de perspectiva, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado para não deixar torto. Mas como tem uma grade ali, vai ajudar bastante a gente a se localizar. Então é tranquilo. Então vendo aqui, tá um pouco torto. Isso aqui, vamos jogar um pouco mais para baixo. Perfeito. Agora eu vou subir tudo. Vou aumentar o traçado para uns 15. E eu vou vir aqui em objeto, caminho, contornar traçado. Criei uma forma. Agora eu vou mudar as cores. Agora é a linha que está em vermelho e o preenchimento está transparente. Vou colocar essa linha aqui para 2. E eu vou fazer a mesma coisa aqui também, nesses caminhos. Eu vou reposicionar eles para ficarem não tortos. Aqui eles estão até que legais, eu desgosto deles assim. Eu só vou deixar eles um pouco mais, talvez um 8. Vem aqui objeto, caminho, contornar traçado, inverte as cores, coloca 2 aqui, talvez 1,5. Então vem aqui 1,5. Tá ótimo. E aqui a gente tem nossa peça principal. Por que você quis separar? Porque agora a gente também vai aplicar um efeito sobre essa logo. Então aqui eu vou salvar, porque geralmente esses efeitos em 3D eles travam o Illustrator do nada, eu não sei porquê. Você vem aqui em efeito, 3D materiais e extrusão e chanfre. Ele vai bugar a tua forma inteira. Tu vem aqui no plano, zera as dimensões x, y e z. A gente não precisa delas. Com ela zerada, a gente ia ativar o Biceu. O Biceu que vai dar esse efeitinho aqui, que eu acho bacana para essa temática. Então eu vou vir aqui nele e eu vou mudar a largura. Então aqui eu quero deixar ele visível, mas não ao extremo, sabe? Então, assim, talvez uns 20. Fica interessante. Eu vou colocar 25. Aí vocês decidem o que vocês acham melhor. Aí você pode mexer na altura. Feito isso, a gente pode mudar a iluminação, caso você queira mudar o ângulo. Você pode vir aqui, difuso, direto. Tem várias opções, eu vou deixar no padrão mesmo. Já é legal, já me satisfaz. Agora aqui a gente tem essa peça. Eu vou colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Talvez crescendo um pouco mais desse lado. Esse quadrado eu vou colocar um efeito de textura. Vou colocar um granulado. Bem, aqui nessa parte a gente pode aumentar a intensidade, diminuir a intensidade. Não tem problema nenhum. Eu vou colocar a intensidade de 25. Se vocês der zoom, vocês vão ver que ele fica bastante visível. E basicamente a nossa peça vai ser essa.
dando um Shift F você consegue ver nessa forma aqui, ou então vindo aqui e modo de apresentação. Aí você consegue ver tranquilinho. Eu vou fazer algumas modificações aqui. Enfim, esse é o nosso job surpresa. Eu vou disponibilizar todos essas ilustrações e logo da Netflix para vocês poderem construir o de vocês. Vocês vão poder utilizar qualquer um, pode utilizar os mesmos que eu utilizei ou diferente, não tem problema nenhum. E o que eu quero ver é vocês experimentar pelo menos 2 ou 3 ferramentas diferentes. Então, utilizar uma ferramenta de efeito, utilizar aqui um caminho no objeto e pelo treinamento de hoje é isso. Aguardo vocês nos próximos que terão aí de InDesign e After. E é isso, até mais. Valeu!